Olá a todos. Me chamo JB Constantino. É um prazer estar aqui. Como estão vocês? Espero que bem. Então, esse vídeo, o último vídeo que eu fiz foi falando também de São Roque, só que em italiano. Dessa vez eu vou estar falando na minha língua, na língua portuguesa. Mas, antes de tudo, peço que você dê um like aí, comenta, compartilha com os amigos e familiares. Será um prazer estar aqui mostrando para vocês esse trabalho feito com muito carinho, tá bom? Vamos falar e começar agora, sem muita delonga, sobre São Roque, que é um dos santos mais conhecido e famoso, não só na Itália, mas na Europa e no mundo. Enfim, começando agora a nova história de São Roque, tá bom? Começamos agora pela biografia de São Roque. Então, a origem se deu Ecríases Salvatores, tá? Anexa ao Hospital do Salvatore, do Salvador, o Sant'Erico, construído, mas não concluído, de 1525 a 1527. Com as ofertas feitas pelo povo durante a peste de 1524, tomou o nome de São Rocco e foi concluído em 1578 pela confraria dos SS Nome de Jesus. Guarda um braço e duas juntas do santo, com o padroeiro da cidade. No interior, entre as obras sacras expostas, destaca-se uma pintura atribuída a Borrone representado, São Francisco de Sales e Santa Francisca, que é justamente essa aqui, de Chantal, na segunda metade do século XVIII, tá? E o horário, tá? De funcionamento são todos os dias, das 8 a meio-dia e das 16 às 18 horas. De Montpellier, reverenciado pela Igreja Católica como santo e padroeiro de vários países e cidade. Nasceu no período de 1346 e a 1350, a Montpellier, que se encontra na França. Desde a Idade Média em diante, São Roque é o santo mais invocado como protetor do terrível flagelo da praga. A família em que nasceu vive uma fluente condição bastante confortável. A educação que recebe é centrada em princípios da religião católica e sobre a devoção dos santos. Mesmo quando criança, Rock mostra sua personagem generoso e amável. E isso também demonstra que você tem um coração, o destino dos pobres e necessitados. Falamos agora São Roque e a peste. Durante a adolescência, o jovem frequentou a Universidade Francesa de Montpellier, depois decidiu se mudar para Roma após a morte de seus pais idosos. O peregrino francês chega à Itália em 1367 a 1368, precisamente nos anos em que irrompe uma violenta epidemia, ou seja, acontece uma grande epidemia de peste que faz milhares de vítimas. Neste cenário dramático, como vivemos, né, esses anos, Rocco, que apenas 20 anos decide dedicar sua vida a obras de caridade. Chegando à cidade, com a pendente, Roque abençoa os enfermos tocando-os com a mão e fazendo-lhe o sinal da cruz na testa. E em pouco tempo, a epidemia desapareceu. Mesmo em outros lugares, onde o peregrino vai fazer o bem aos enfermos, acontecem eventos extraordinários e curas milagrosas. São Roque em Roma. Em Roma, Roque dedicou-se a assistir um cardeal que as fontes históricas identificam como o francês, Anglico Guiomard.
irmão do Papa Urbano. Graças a ele, Roque pôde encontrar o pontifício em audiência. Ao retornar a Montpellier, na França, Roque para socorrer os doentes, mas é atingido pela peste. Tendo se retirado para uma caverna ao longo do rio Trébia, diz a lenda que um cachorro, representado em muitas obras de arte pelo santo, traz a Roque um pedaço de pão todos os dias para alimentá-lo. O cachorro pertence a um rico senhor do local, que muitos identificam como o Cortado Polistrelli. Um dia ele segue o animal e chega à caverna onde está o Roque, né? Onde está o santo. O fidalgo presta auxílio e cuidado à vítima e pede-lhe que possa acompanhar na sua peregrinação. Roque o desaconselha, mas o nobre senhor ainda decide doar sua riqueza aos pobres e se retirar com ele para a caverna. O primeiro biógrafo de Roque é Cortado, que além de escrever notas, né, sobre a vida do peregrino, também pintou um retrato dele, ainda presente na igreja de Sant'Anna, em Piacenza, que, enquanto isso, a praga ainda se enfurece, ou seja, ainda está em desenvolvimento na cidade de Piacenza, e Roque decide retirar para a floresta junto com alguns discípulos. Nos últimos anos de vida, determinado a retornar a solo francês, a jornada de Roque termina em Vogueira, aqui com trapos em vez de roupas e uma longa barba desgrenhada, ou seja, enorme, né? Ninguém o reconhece, confundindo com um espião por se recusar a dar dados pessoais. Roque é levado à presença do governador, que é seu tio, mas que não o reconhece. Sem querer ser submetido a julgamento, Roque é levado para a prisão, onde permanece por 5 anos, né, 5 longos anos, na verdade. Rocco vive sua prisão em silêncio, resignado, sem nunca reclamar de seu destino. Os antigos escritores fixam a data da morte entre 15 e 16 de agosto de um ano entre 1376 e 1379. São Roque tem apenas 32 anos. A Igreja Católica o celebra na data 16 de agosto. A informação sobre o local de morte é tanto imprecisa. A tradição indica Montpellier ou Angers, seja na França, enquanto a hipótese mais credível é que morreu na prisão de Vogueira. O culto de São Roque. O culto de São Roque, difundido na Europa e no mundo, está ligado à peste e o santo era, de fato, invocado para curar os doentes. Agora, São Roque é considerado protetor de todas as doenças contagiosas, como a AIDS. No campo, São Roque é invocado pelos agricultores contra desastres naturais e doenças que afetam o gado. Por que São Roque tem uma ferida na perna? A história, ou melhor, a lenda, relata que, por intercessão de um anjo, Roque abençoou os pestilentos com o sinal da cruz e eles foram curados. Ele é retratado no ato de mostrar uma ferida na perna, sinal do contágio que o atingiu em Piacenza. O que é comemorado em São Roque? Hoje, 16 de agosto, comemoramos o aniversário da morte de São Roque, padroeiro das seguradoras. Não na iconografia cristã, a concha, né, representa a peregrinação a Santiago de Compostela, sinais de peste. Onde estão os restos de São Roque? A principal relíquia famosa
de São Roque continua sendo a mantida na igreja paroquial de São Roque de Vogueira e manteve seu corpo até o final de 1400, quando foi trazido para Veneza, aqui. Porque São Roque tinha um cachorro, para confortá-lo, ele lambia suas feridas e todos os dias trazia para ele um pouco de pão, roubado da mesa do patrão. Depois de alguns dias, São Roque se recuperou e a peste o deixou, enquanto o cachorro permaneceu com ele para sempre. Desde o episódio nasceu o vínculo entre São Roque e os cães, dos quais é lembrado como patrão. Qual é o significado do nome Roque? O nome tem origem celta e significa de alta estatura. Qual é o milagre de São Roque? Monzoni passeava por Paris durante a coroação de Napoleão, onde perdeu sua esposa no meio da multidão e foi levado por um ataque de pânico. Entrou em uma igreja. Ele fez uma promessa: se a tivesse encontrado, teria se convertido. Onde São Roque é venerado? Valesano. É o padroeiro de Adélfia, Casamassimo, Bitrito, Biteto, Grumo, Locorotondo, Modugno, Palo de Colle e Tridiano. É homenageado e venerado com majestosas festas em Valesana e Torito, cidades onde é padroeiro. São Roque de Montpellier é um dos personagens mais amados da província de Bari, na Puglia. Qual o animal chamado Roque? Roque é o nome germânico, ou seja, alemão. Este nome provavelmente deriva de Raban, uma palavra germânica que significa couvo. Couvo, animal sagrado para as tribos germânicas. Qual é o santo padroeiro dos cães? São Roque é o protetor dos cães. Conta-se que, enquanto o santo morria numa gruta, com sinais de peste, um cão ajudou a curar-se, trazendo-lhe o resto da mesa do seu rico senhor. Então, essa é a história de São Roque. Peço que vocês curta, comente, compartilha, toca o sininho, assim receberão vídeos, tá? E peço também para me seguir no meu Instagram, JB Constantino, e deixar o seu comentário se vocês gostaram desse vídeo, dessa matéria, e qual dos santos, enfim, da história que vocês gostariam de ter no nosso canal, JB Constantino, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.